Vamos conversar sobre ter nossa identidade firmada em Deus? Pois nós sabemos, gente, em um mundo onde a aprovação social e a opinião alheia é totalmente sociável, nós sabemos que facilmente nós podemos cair na armadilha de viver para agradar o outro. E isso não é certo, nós devemos viver a nossa vida para agradar a Deus. E eu tô te falando isso porque eu fui uma pessoa por muito tempo dessa forma, dessa maneira, ao qual eu me importava muito com a opinião das pessoas e vivia muito para agradar as pessoas. E eu sabia que isso não estava certo. Então eu fiz propósito com Deus para poder mudar isso em mim, ter minha identidade firmada em Deus e agradar somente a Deus. A nossa verdadeira lealdade deve ser para com Deus. E isso significa tomar decisões que podem ser impopulares ou até mesmo sofrer críticas. Mas se o nosso foco está em agradar a Deus, é isso que importa. Vamos pensar aqui comigo em Daniel. Daniel, ele escolheu continuar orando a Deus, mesmo depois do decreto do rei que proibia a oração a qualquer Deus que não fosse o rei. Mas Daniel, ele continuou, se manteve leal a Deus, manteve a sua identidade a Deus e continuou a orar a Deus, mesmo depois do decreto, mesmo que isso fosse para ferir a vida dele, mesmo que isso corresse risco à vida dele, ele continuou se mantendo leal a Deus. E isso é ter uma identidade firmada em Deus. E eu me inspirei muito em Daniel para ter essa mudança na minha vida. Essa história de Daniel, ela nos ensina a ter nossa fidelidade firmada em Deus, ter a nossa identidade firmada em Cristo. E ela nos traz vários questionamentos, que foram os questionamentos que eu fiz a mim. Comecei a me questionar em que área da minha vida eu estou buscando a aprovação do outro em vez de querer agradar a Deus. E essa é uma das mais importantes. Eu estou disposta a sofrer críticas, rejeições para poder manter minha fidelidade a Deus e seguir a Cristo? E eu comecei a pedir a Deus para me fortalecer espiritualmente, para me poder agradar mais a Deus e não me importar em agradar ao homem, poder resistir à pressão de agradar o homem, agradar ao mundo. Ter a nossa identidade firmada em Cristo é ir de acordo com os ensinamentos de Deus, mesmo que isso nos coloque em desacordo com o mundo.